E aí, galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de correção de exercícios matemáticos. Vamos corrigir o livro de atividades, tá bom? De já, eu peço desculpas por eventuais e possíveis barulhos que podem acontecer durante a aula. Hoje, os bichos perto da minha casa, os animais perto da minha casa estão eufóricos. Então, desculpa já antecipadamente. Então, abram seus livros na página 19, que faremos a correção sobre o capítulo referente ao conteúdo de volumes, tá? Lembrando que todo volume pode ser calculado pela multiplicação da área da base da figura geométrica pela sua altura, tá? Então, o volume é sempre a área da base vezes a altura de um objeto, tá bom? Então, vamos para a primeira questão. Novamente, ressalto que essa aula tem um caráter bem sucinto, um caráter de resolução bem sucinto, pois o assunto nós já vimos na sala de aula, já explicamos, já vimos bem detalhadamente cada aspecto do conteúdo, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode falar comigo na sala de aula que passaremos, tá bom? Beleza. Primeira questão, nós temos um frasco de perfume, e esse frasco de perfume tem a área da base e tem a altura, né? No exercício, previamente, já foi dada a área da base. A área da base, nesse caso, é 32,5 centímetros quadrados. Temos a área da base, agora só nos resta multiplicar pela altura. Então, o cálculo é 32,5 vezes 12. Nós temos um volume de 390 centímetros cúbicos. Então, dentro desse perfume cabem no máximo 390 ml, tá? 390 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 390 ml. Segunda questão. Segunda questão, nós temos aqui o formato de um tijolo de argila. Novamente, a área não, o volume de qualquer figura geométrica espacial, qualquer volume é obtido pela multiplicação da área da base pela altura desse objeto. Nesse caso, como nós temos um paralelepípedo, nós podemos facilmente obter o volume multiplicando as três dimensões: largura, comprimento e altura, tá? Então, multiplica as três dimensões, nós temos o volume igual a 972 centímetros cúbicos. A terceira questão, o recipiente é um recipiente cúbico. Um recipiente cúbico tem as três medidas exatamente iguais. Então, ao invés de nós multiplicarmos 3,2 vezes 3,2 vezes 3,2, podemos fazer 3,2 elevado ao cubo e obteremos o volume, tá? Então, o volume da terceira questão é 32,768 centímetros cúbicos. Quarta questão. Quarta questão, novamente, nós temos uma figura geométrica, e essa figura geométrica tem três medidas. No entanto, precisamos observar que precisamos primeiramente calcular a área da base para depois multiplicar pela altura. A área da base de qualquer figura geométrica, de qualquer prisma, é sempre as faces paralelas congruentes. Então, nesse caso aqui, a área da base vai ser esse triângulo aqui, tá? A base desse prisma vai ser esse triângulo. Então, calculamos a área da base, depois multiplicamos pela altura e encontramos o volume. O volume dessa figura
é de 72 centímetros cúbicos. Vamos para a quinta questão. Quinta questão, nós temos que calcular o volume, né, desse terrário aberto, né, esse terrário de vidro. Novamente, o volume é sempre a multiplicação da área da base vezes a altura. A área da base desse terrário vai ser de 630 centímetros quadrados. Multiplicando pela altura de 24 centímetros, nós temos um volume de 15.120 centímetros cúbicos. O item B, tá? O item B. Item B, o volume de pedras, né, é 1/5 do terrário. Então, multiplica 1/5 pelo volume do terrário e encontramos o volume de pedras que tem dentro do terrário. Aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó, faltou, né, falarmos de 1/3 de terra. Do terrário, 1/3 é de terra. 1/3 de 15.120 centímetros cúbicos é igual a 5.040 centímetros cúbicos de terra no terrário, tá? Em B, que espaço terrário em centímetros cúbicos será destinado para as suculentas em desenvolvimento? Então, pessoal, o que sobra, né? Temos o volume inteiro do terrário. Vamos subtrair o volume de terra e o volume de pedras. E vai sobrar para as suculentas 7.056 centímetros cúbicos. Sexta questão. Sexta questão, novamente, é para nós calcularmos o volume, né? Vamos obter primeiramente o volume. O volume dessa piscina é a multiplicação da área da base vezes a altura, né? Assim, o nosso volume é de aproximadamente 8,58 metros cúbicos. Lembrando que em 1 metro cúbico de água, em 1 metro cúbico de qualquer coisa, cabem 1.000 litros, tá? Seja de água, de Nutella, de qualquer coisa. Vamos lá. Sétima questão. Sétima questão, foi dado o volume, e nós precisamos encontrar a altura desse paralelepípedo. Então, vamos aqui para a fórmula, né? O volume de qualquer paralelepípedo é a multiplicação das três dimensões, substitui os valores, fazemos as modificações na fórmula, passamos para um lado o que é conveniente e vamos obter aqui que a medida C, né, referente à altura, é igual a 30 centímetros. Questão 8. Questão 8 trata-se do volume de um cubo. Novamente, o volume do cubo é a aresta ao cubo. Então, o valor da aresta é de 12 centímetros, logo o volume desse cubo será de 1.728 centímetros cúbicos. Em B, e a medida desconhecida do vaso na forma de paralelepípedo, né? Então, novamente, nós já temos o volume obtido no item A. Vamos substituir na fórmula do paralelepípedo, que é a multiplicação das três dimensões. Vai sobrar a incógnita C aqui, ó, para nós encontrarmos o valor dela. Fazemos a resolução da questão e obtemos aqui para a incógnita C o valor de 6 centímetros. Questão 9. Questão 9, novamente, um cubo, né? Um cubo cuja aresta é de 5 centímetros. Então, vamos
colocar 5 centímetros na fórmula, o volume do cubo é a aresta ao cubo. Então, nós obtemos para esse cubo a medida de 125 centímetros cúbicos, o volume de 125 centímetros cúbicos. Décima questão. Décima questão aqui é referente a um aquário que tem o formato de um paralelepípedo, né? Então, vamos para a pergunta, né? Qual a capacidade total aproximada desse aquário em litros? Primeiro, vamos encontrar o volume multiplicando as três dimensões, altura, largura e comprimento. Vamos obter um volume de 3.937,5 centímetros cúbicos. Queremos essa medida em litros. Em litros, nós temos aproximadamente não, nós temos uma medida exata de 3,93, aproximadamente 3,93 litros, tá? Então, essa medida, ela corresponde a 4 quintos, né? A 4 quintos do volume do aquário. E 4 quintos estão preenchidos, então ele representa 4 quintos do volume. Então, vamos encontrar a capacidade aqui aproximadamente de 5 litros, né? Encontramos quanto vai caber, né? A quarta parte vamos encontrar a quarta parte. A quarta parte é aproximadamente 1 litro. Se a quarta parte desse aquário é 1 litro, então, né, para nós encontrarmos a quinta parte, vamos multiplicar esse valor por 5. Nós temos aproximadamente 5 litros neste aquário. Décima primeira questão. Décima primeira questão é para nós encontrarmos o volume dessa figura. Essa figura pode ser decomposta em 5 cubos. Então, encontrando o volume de um cubo, vamos multiplicar por 5 e encontrar o volume da figura inteira. Então, o volume de um cubo é de 216 centímetros cúbicos. Multiplicando esse valor por 5, nós encontramos uma quantidade de 1.080 centímetros cúbicos. Então, a medida em volume, né, a medida do volume dessa figura é de 1.080 centímetros cúbicos. Décima segunda questão. Décima segunda questão já foi dada a medida do volume. Resta encontrarmos a medida, né, do comprimento. Então, vamos substituir esses valores na fórmula, né? Vamos medir, substituir na fórmula, e temos que a medida do comprimento, né, a incógnita que sobrou, sem ter um valor atribuído a ela, é a incógnita A. A incógnita A que será de igual a 9 metros. Décima terceira questão. A décima terceira questão pode ser resolvida decompondo a figura em duas figuras. Nós vamos ter dois paralelepípedos. Então, vamos encontrar o volume do primeiro paralelepípedo e o volume do segundo paralelepípedo. O volume do primeiro paralelepípedo é igual a 1.260 centímetros cúbicos. Já o volume do segundo paralelepípedo é 1.800 centímetros cúbicos. Para nós encontrarmos o volume total, vamos somar os dois volumes obtidos e vamos ter um volume igual a 3.060 centímetros cúbicos. Décima quarta questão. Novamente, a 14ª questão, nós temos que encontrar a área da base, que são as faces paralelas, e multiplicar pela altura. Então, esse cálculo vai proceder da seguinte maneira, né? A área da base, nesse caso, é um triângulo. Por que um triângulo? Porque as faces que estão paralelas é a frente e a parte de trás da casa. Então, vamos calcular a área da base aqui, ó, que é um triângulo, a base é formada por um triângulo e um retângulo. Vamos encontrar essas medidas
né, a área da base, que é igual a 45 centímetros quadrados, multiplicar pela altura, né, que nesse caso vai ser o comprimento da casa, e nós vamos ter um volume de 1.359 centímetros cúbicos. Vamos para a 15ª questão. 15ª questão foi dada a medida de quanto esse reservatório já suporta em litros. Então, nos resta, né, fazer, fazer a divisão aqui por 1.000 e encontrar quantos metros cúbicos vão caber quantos metros cúbicos esse reservatório representa. Então, 17.400 litros em metros cúbicos é igual a 17,4 metros cúbicos. Então, vamos pegar esse valor, dividir por 2, que é igual a 8,7. 8,7 vezes 3 é igual a 26,21. Então, o volume desse reservatório é de 26,1 metros cúbicos. A área da base, a área da base será, substituindo os valores na forma, vai sobrar aqui a área da base aqui, vai sobrar a área da base como incógnita, e teremos aqui para a área da base 10,44 metros quadrados. Décima sexta questão. Substitui os valores na forma, encontra o volume, depois divide por 1.000 e encontra o respectivo valor em litros. Então, nós temos como resposta o item B. 17ª questão. Nós temos que o cubo de aresta 6 centímetros tem volume de 216 centímetros cúbicos. Item correto é o item C. 18ª questão. A 18ª questão vai ser o item A. Tá? Encontra os valores, contra os volumes, e depois vamos fazer, primeiro encontra o volume, né, do cubo, que é um cubo de aresta, vai encontrar esse volume, depois utiliza para encontrar o volume 2, porque o volume do cubo 2 é o cubo, é o volume, é a aresta do cubo, que tem um volume de 24 centímetros cúbicos, né? Então, encontra esses valores, substitui na fórmula e encontra o volume do cubo 2, que é o item A. Nona questão tem que identificar as dimensões para depois encontrar os volumes, né? No caso, como é um paralelepípedo, é uma caixa, né? Esse volume será dado pela multiplicação de 30, 20 e 5, né? No caso, o volume será de 3.000 centímetros cúbicos. 3.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa de 3 litros. Questão 20, né? Questão 20, área da base vezes altura. No caso, o volume dessa lata será de 80.000 centímetros cúbicos ou 0,8 metros cúbicos. Vamos pegar esse valor, né, e dividir e usar ele como divisor de 5 e vamos encontrar a quantidade que no mínimo Laércio vai precisar para ir ao poço, né? A quantidade de vezes que ele deverá ir ao poço, né? Até encher completamente a sua caixa de água, que é de 63 vezes. 21ª questão. Encontramos os valores das três dimensões desse paralelepípedo, né? Elas foram dadas
em centímetro, outra em decímetro e outra em milímetro, converte tudo para metros. Então, substituímos na forma as três dimensões e multiplicamos elas e vamos ter um volume de 0,24 metros cúbicos. A nossa aula acaba por aqui, pessoal. Façam os exercícios, corrijam e eu vou verificar na sala de aula, tá? Qualquer dúvida me procurem. Tchau, tchau e até a próxima aula.